Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Estou aqui de volta. Meu nome é Alexandre Rogério Nogueira Gonçalves. Sou aluno da Universidade Católica Dom Bosco. E hoje vamos abordar um texto, um tema muito interessante, né? Sobre a questão da Inquisição, né? E há muitas mentiras a respeito disso. A verdade, assim, em resumo, na Inquisição só eram julgados pela Igreja quem era católico, mas estava propagando discursos heréticos, ou seja, discursos que não estavam de acordo com a fé católica, mas eles, ao público em geral, se diziam católicos. Então, a Inquisição era destinada aqui a dar oportunidade para aqueles alegados heréticos, ou seja, católicos que falavam coisas que não... católicos, ou seja, publicamente todo mundo enxergava aquela pessoa como católica, mas estava fazendo um discurso contra ou cheio de erros com relação à doutrina católica, para que ele tivesse a chance de se defender e falar o que realmente ele acreditava, e se estivesse fora daquilo que a doutrina da Igreja e a doutrina de Deus diz, para ele convidar ele a se arrepender e deixar a heresia, ou se arrependesse, né, estava perdoado. Se ele não se arrependesse, ele seria excomungado, ou seja, havia um processo no seguinte sentido: era uma declaração pública de excomunhão, para que todo mundo, a partir daquele momento, ouvisse o que ele estivesse falando, não mais como católico, e sim como uma pessoa como não católico. Para quê? Para não suscitar o quê? A confusão no meio do povo sobre a doutrina cristã católica, né? Pois bem, antes de adentrarmos a passagem bíblica que atesta o porquê que a Igreja só julga os seus, né? Como foi na Inquisição, por que ela nunca pegou para julgar judeus, nem protestantes, que protestantes surgiram no século XVI, no fim, né? Quase não tinha mais Inquisição nesse período, mas por que não pegou protestante, por que não pegou judeus? Sim, cristãos nossos, judeus que se diziam cristãos, mas ficavam propagando doutrinas que não eram cristãs. Por quê? De onde se tira o substrato bíblico para provar que a Igreja só julga os seus, ou seja, só julga quem é cristão, católico, ou seja, que está no corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, que faz parte da Igreja, corpo de Cristo, nos seus membros, cuja cabeça da Igreja é sempre Cristo. De onde a gente tira essa fundamentação? Pois bem, antes de dizer quais as passagens nos quais há essa fundamentação, eu convido a vocês sempre a curtirem os nossos vídeos e se inscreverem no nosso canal, que sempre, de tempos em tempos, estaremos lançando novos vídeos a respeito da nossa fé católica. Pois bem, duas passagens são interessantes para a gente entender a questão da excomunhão na Igreja, né? Ou seja, o que é excomunhão? É que a pessoa se coloca fora da comunhão, ou seja, fora da união comum que une aquelas pessoas. Ou seja, se você não crê na virgindade de Nossa Senhora, por exemplo, na eternidade perpétua de Nossa Senhora, então você não comunga da mesma doutrina que aquele corpo comum. Então você está fora da comunhão. Você não está mais na Igreja Católica. Você mesmo se retirou. Então, isso que é importante frisar. Primeira passagem que trata da questão da excomunhão, Igreja e excomunhão. Mateus 18:17 diz: se recusa ouvi-los, dize-o à Igreja, e se recusar ouvir também a Igreja, seja para ti como um pagão e um publicano. Ou seja, se a pessoa que já é cristão não escuta o que a Igreja tem a dizer, ele é excomungado. Ou seja, se ele propaga doutrinas, propaga crenças que não têm a ver com o cristianismo, com a fé católica, então ele já está se pondo fora da comunhão, fora do corpo de Cristo, que é a Igreja cuja cabeça é Cristo. A segunda passagem que
denota por que a igreja só julga os seus, como foi na Inquisição, é 1 Coríntios 5, 12. Nesse capítulo fala sobre os escândalos na igreja, ou escândalos na comunidade. São os capítulos 5 e 6 de 1 Coríntios. Mas, para resumir, né, e no versículo exato, 1 Coríntios 5, 12 diz: porque tenho eu de julgar os que estão fora, não são os de dentro que deveis julgar? Ou seja, esse é um discurso que ele está fazendo com relação aos cristãos. Por quê? Aos cristãos que já estão dentro da igreja, os batizados e tudo mais. Se você recuar um pouco, em 1 Coríntios 5, 9, você vai entender o contexto do versículo 12. 1 Coríntios 5, 9 diz: na minha carta vos escrevi que não tivesseis familiaridade com os impúdicos, porém não me referia de um modo absoluto a todos os impúdicos deste mundo, os avarentos, os ladrões ou os idólatras, pois neste caso teríeis que sair deste mundo. Mas eu simplesmente quis dizer-vos que não tenhais comunicação com aqueles que, chamando-se irmão, olha lá, olha o detalhe. Mas eu simplesmente quis dizer-vos que não tenhais comunicação com aquele que, chamando-se irmão, ou seja, o cara é batizado, é cristão, né? Dizendo-se irmão, é impuro, é avarento, é idólatra, é difamador, é beberrão, ladrão. Com tais indivíduos nem sequer deveis comer. Pois tenho eu de julgar os que estão fora? Não são os de dentro que deveis julgar? Entendeu? Então, os puros idólatras, os avarentos, que não são cristãos, católicos, isso daí não é incumbência da igreja. Pôr num processo de inquisição, por exemplo, estamos falando num contexto de inquisição, tá? Quem fosse de outras fés e religiões ou igrejas naquele período, não era incumbência da igreja, por essa mesma razão. Aqui que a gente falou, 1 Coríntios 5, de 9 a 12. Então a igreja tem que se ater àqueles que são batizados, católicos, de dentro da igreja, e convidando-os a se converterem e seguir uma fé católica genuína em palavras e atos, como diz em 1 Coríntios 4, 20. Então, com essas passagens fica bem claro por que na Inquisição a igreja só julgava pessoas cristãs católicas e ninguém mais. Até a próxima.